Meu irmão e minha irmã, não basta conhecer Jesus se você ignora o que vamos falar no devocional de hoje. Então eu já te convido a abrir o seu coração. Tire toda a crítica de você, toda a crítica, porque vamos falar aqui da palavra. E a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, ó. Ela te confronta. Ela te confronta. Muitas vezes a palavra não fala aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa. E se você chegou aqui neste vídeo, é porque você precisa ouvir esta palavra. Então, em nome de Jesus, abra o seu coração, abra os seus ouvidos. A palavra também diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E o que vamos falar aqui é sobre Ele. Oh, glória! Então, que Deus te abençoe e ministre ao seu coração. Desde já eu te peço, curte aqui o vídeo, curte, vai. Deixa aí o seu joinha, porque quando você curte ou deixa aí o seu joinha, a plataforma que entende que você gostou do conteúdo, que o conteúdo que estamos falando não é ofensivo para você. Pois é, muitas pessoas nessa modernidade que estamos vivendo, sabe, estão se sentindo ofendidos com a palavra. Aí o sistema vai e bloqueia. Então eu conto com você para trabalharmos juntos nesta obra de fazer o ID. Amém? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Como passou o seu dia? Passou na presença do Senhor? Glória a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Estou feliz porque você chegou até aqui para se alimentar da palavra. Oh, glória, foi o Senhor que te trouxe. Então escreva aqui: eu sou mais do que vencedor, mais do que vencedora. Porque para chegar até aqui, para parar o seu tempo, para se alimentar da palavra ou orar, irmãos, nos dias de hoje, só vencedor que faz isso, hein? Porque misericórdia não é fácil, mas Deus te trouxe aqui, então Ele tem uma palavra para a sua vida, porque o nosso Deus não dispensa ninguém de mãos vazias. Oi, glória! Falando nisso, estamos em um propósito, hein? Lá no Instagram, onde durante o dia estamos buscando ao Senhor e orando todos os dias por uma área específica de nossas vidas. Eu te convido, se você ainda não está participando, bem, vamos dar as mãos e vamos buscar juntos, porque grandes coisas o Senhor está fazendo em nosso meio e vai continuar operando. Eu creio. Incrível, irmãos! Muitos dizem conhecer Jesus, até crer em Jesus, mas ignoram algo de suma importância para a nossa salvação, que é a Trindade. E no próprio ministério de Jesus, que nós vamos ver aqui no Novo Testamento, na vida de Jesus, o ministério de Jesus, nós vamos ver a prova viva da Trindade. Oh, glória! No ministério de Jesus, nós temos a prova da Trindade. E no devocional de hoje você vai ver que o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuaram juntos aqui no ministério de Jesus de uma forma maravilhosa, perfeita e surpreendente. Então fique aí para você ver. Aí, ó, abre a sua Bíblia, você vai ver na sua Bíblia a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você vai entender melhor e vai crer nesta Trindade. O nosso Deus é um Deus trino. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo e apenas um Deus. Irmãos, importante esclarecer que a doutrina da Trindade não é uma invenção humana. Não nasceu de nenhuma igreja, não nasceu de pastores, não. Nasceu aqui, ó, na palavra de Deus. E é o que vamos ver daqui para frente, que no ministério de Jesus aqui nesta terra, você consegue ver a atuação dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos olhar aqui, ó, passo a passo, e você vai ver que não foi invenção de igreja, não foi invenção terrena. É a Bíblia nos revelando este grande mistério, porque é mistério. Você concorda comigo que esse assunto é um mistério de Deus? Então escreve que é mistério, porque, irmãos, é mistério. Mas vamos ver que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se fizeram presente desde o batismo de Jesus até as suas últimas palavras, em uma união perfeita.
Vamos ler novamente, nós já lemos o devocional de ontem, mas vamos ler novamente Lucas 3, 21, 22, que é quando Jesus foi batizado. E olha o que aconteceu. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele de uma forma corpórea. Olha, irmãos, primeiro aqui você vê Jesus sendo batizado, Filho. Segundo, você vê o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea. 2, o Espírito Santo. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. 3, Deus. Então, no próprio batismo de Jesus, você vê a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você percebe que são pessoas distintas, são diferentes, não tem como ser a mesma pessoa, porque Jesus estava se batizando, a pomba estava vindo, o Espírito Santo em forma de pomba, e Deus estava falando do céu. Ou seja, o nosso Deus é trino, 3 pessoas que formam um Deus. Eles são únicos em sua divindade, em essência, em poder, em santidade. Está conseguindo me entender? Em João 3,16, que é uma passagem bem conhecida, João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que sério, irmãos. Não basta você conhecer Jesus e ignorar o Espírito Santo e Deus. Não. E não basta também você crer em Deus, crer no Espírito Santo e ignorar Jesus. Olha que versículo sério esse. Para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que crê em Jesus. É necessário crer em Jesus? A palavra já diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Jesus. Então aqui está dizendo, porque Deus amou o mundo, irmãos, de tal maneira, e Ele deu o seu Filho único. Já falamos também em João, capítulo 10, versículo 30, que Jesus disse: Eu e o Pai somos um. Existe, irmãos, uma unidade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Eu não posso crer no Pai e deixar de crer no Filho. Eu não posso crer no Filho e deixar de crer no Pai. Todos aqui formam o nosso Deus. E existem, irmãos, algumas teorias, algumas seitas que dizem que Jesus, ele veio aqui, surgiu aqui na Terra. Não, nós já vimos que Jesus é antes, ele é o alfa, o ômega, lá no princípio ele estava com Deus. Em João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, o verbo é Jesus, e ele estava no princípio com Deus, e ele era Deus, ele já existia, irmãos, antes de nascer aqui através de Maria, ele já existia. E sobre isso, irmãos, olha o que o próprio Jesus diz em João, capítulo 8, versículo 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, olha, irmãos, antes de Abraão, bem lá antes, eu sou, oh glória, eu sou, ele é, não tem explicação, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele é desde o princípio. Lá, antes de Abraão, o nosso Jesus já existia. E em João, capítulo 5, versículo 26, ele diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, ele também deu ao Filho a vida em si mesmo. Vê, então cada um tem uma vida. Vamos a mais atuação da Trindade no ministério de Jesus? Olha aqui, irmãos, em João 14, versículo 16, quando Jesus disse: e eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador. Percebeu? Eu rogarei ao Pai, eu, Jesus, o Filho, eu rogarei ao Pai, 2, Pai, e ele vos dará outro Consolador, 3. Olha a atuação, olha a prova do Deus Trino aqui na vida, no ministério de Jesus nesta terra. E em Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Jesus dizendo isso: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus comanda batizar em nome dos 3, ou seja, da Trindade, em nome do nosso Deus. Oh, glória! Mas não acabou ainda não. Existe aqui a oração sacerdotal que está em João 17, que diz: Pai, é chegada a hora. Jesus orando, Pai, falando com o Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Aqui você vê o relacionamento de Jesus, o Filho, com o Pai. E em Atos capítulo 1, versículo 4, você vê Jesus orientando os discípulos a ficarem em Jerusalém para que aguardassem a descida com o Espírito Santo. Olha aqui, Atos 1, 4. Esperai a promessa do Pai. Jesus dizendo: esperai a promessa do Pai, lá em cima. Sereis batizados com o Espírito Santo. Jesus falando para os discípulos: espere aí, tá? A promessa do Pai. E vocês serão batizados com o Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo, oh glória, e foram batizados. A gente vê aqui a atuação da Trindade. Jesus afirmando, Jesus conversando, se relacionando em comunhão com o Pai, Filho, Espírito Santo, todo mundo junto. Calma que já estamos chegando no fim, meus irmãos. Mas você conhece a bênção apostólica? Você que já foi de igreja ou é de igreja, você vai perceber que quando acaba o culto, o pastor dá a bênção final, que é a bênção apostólica, que está aqui em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Já prestou atenção? Aqui fala da Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Oh, aleluia! Aqui mostra o quê? Mostra a Trindade operando na graça, operando no amor e na comunhão. Mas antes de terminar, eu preciso falar da história de um homem de Deus da Bíblia, que você também vê a manifestação ali, da Trindade. Sabe na vida de quem? De Estevão. Abra sua Bíblia aí rapidinho. Em Atos, capítulo 7, você vai ver a história de Estevão. Estevão, irmãos, foi o primeiro mártir da Bíblia, o primeiro que morreu ali por amor de Jesus. Estevão, a história dele começa aqui, no capítulo 6, na instituição dos diáconos. Nós que somos de igreja, eu sou da Assembleia de Deus, a minha igreja tem diáconos também. Então Estevão, ele era um diácono e ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele morreu por Jesus, por amor a Jesus. E ele começou a pregar aqui, irmãos, começou a pregar e as pessoas não quiseram ouvir Estevão. E ele estava cheio de Deus, cheio de Deus. E o que acontece hoje? Muitas vezes, quando você está falando do Senhor, as pessoas ficam enfurecidas, as pessoas não querem ouvir. Olha o que aconteceu aqui. No capítulo 7, no versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. As pessoas rangiam os dentes de nervoso, se enfureciam por toda a história da Bíblia que ele estava contando. E sabe o que aconteceu com Estevão, irmãos? Ele foi apedrejado. Apedrejaram Estevão até a morte. E ele morreu, mas foi fiel até o fim. Oh, glória! Antes,
irmãos, da sua morte, quando Estevão estava ali jogado ao chão, Estevão sendo apedrejado, irmãos, ele disse aqui no versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, oh glória, aleluia, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aleluia! Olha que maravilha, irmãos. Estevão aqui, morrendo por amor de Jesus, foi fiel até o fim. E está registrado, está aqui, ó, Atos capítulo 7, versículo 55, que ele estava cheio de quê? Do Espírito Santo de Deus. E quem que ele viu quando ele fixou os olhos no céu? Ele viu o trono de Deus aqui, viu a glória de Deus. E viu mais quem? Jesus, que estava à direita de Deus. Olha a trindade aqui, glória, 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 glória. Você pode sentir aí também o Espírito Santo. Você pode sentir a presença dele aí te tocando. Oh, aleluia, o Espírito Santo está entre nós, sim, o Espírito Santo está entre nós, ele opera em nosso meio. Acabamos de ler que Jesus disse que ele iria orar e pedir ao Senhor que enviasse o Consolador, e o Consolador, aleluia, está entre nós, o Consolador está entre nós, aleluia, aleluia. E ele disse mais ainda, Estevão, ele disse, eis que vejo os céus abertos, glória a Deus, e o filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. E sabe o que as pessoas fizeram, irmãos? No versículo 57, mas eles gritaram com grande voz e tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, por que me persegues? E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Glória a Deus, aleluia. Você também quer ver a glória de Deus como Estevão viu? Você quer ver os céus abertos? Você quer escutar o seu nome sendo chamado no grande dia? Fica firme na presença do Senhor. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não mude o seu foco, que nada venha te distrair, que nada venha fazer com que você perca a sua visão do reino dos céus. Cuidado, cuidado com as pequenas raposinhas, cuidado com aquele pecado que você ignora, cuidado, Jesus está voltando e não basta você apenas conhecer Jesus, é necessário você crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Escreve aqui, quem chegou até aqui, eu quero saber quem chegou até aqui, escreva, eu creio no Deus Trino, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Creia, porque é a Trindade, eles formam um Deus, e na semana vamos falar mais sobre isso, vamos explicar sobre isso, mas coloque a sua vida em ordem, para que você também veja os céus abertos, assim como Estevão viu. Se posicione para que você ouça Jesus chamar o seu nome naquele grande dia, para que você seja salvo. Amém? Eu oro para que Deus, para que o Espírito Santo de Deus ministre melhor o seu coração, para que ele fale com você e te esclareça, fale mais. Amém? Não se esqueça, curte aqui, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e vamos juntos, nos acompanhe neste trabalho, vamos caminhar rumo ao céu. Amém? Fique aí que eu vou orar por você e por sua família. Meu Senhor amado, muito obrigada por este momento, Pai. Obrigada por essa pessoa que parou aqui para se alimentar, para receber a Tua palavra. Por favor, Senhor, ministre no coração dela, fale com ela, Espírito Santo de Deus,
E neste dia eu também entrego a família dela nas tuas mãos, para que o Senhor venha abençoar, para que o Senhor venha abrir as portas, para que o Senhor venha dar paz, alegria, comunhão, ter comunhão, conceda saúde, abençoe, Pai, prospere esta casa, prospere esta família, que as tuas mãos estejam estendidas. Aleluia, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, ovelhinha. Te amo em Cristo Jesus. E amanhã vamos continuar a falar sobre o nosso Deus Trino. Ó glória!